Olá, meus pastelinhos de nata assustadoramente quentes. Com o vídeo de hoje, abrimos uma nova temática no nosso canal, dedicada a explorar episódios e personalidades envoltas em mistério e misticismo, ou que simplesmente fizeram história pelas piores razões. Porque a história é feita de bom e mau e de todas as nuances pelo meio. Bem-vindos ao Portugal Assustador. A personalidade que conheceremos a seguir chocou o país nos anos 80 e aterrorizou todos à sua volta, levando inclusive a que conhecidos seus fugissem e só retornassem a casa, na Marinha Grande, após a sua condenação, por receio de se tornarem vítimas deste assassino em série. Vamos ao vídeo. A vida de Vítor Manuel Simões Jorge começou de forma atribulada e a sua infância foi marcada por negligência e fortes traumas emocionais. Após o seu nascimento prematuro aos 7 meses, na aldeia de Calvaria de Cima, Porto de Mós, em finais de 1949, foi abandonado pelos pais, acabando por ter de ser criado pelos avós. Posteriormente, na idade adulta, Vítor Jorge faria referência à vida com os avós da seguinte forma: Sem pai nem mãe, fui criado pelos meus avós até à idade de 8 anos. Mimado, mas enclausurado. Passava dias inteiros enclausurado em casa. a aparente superproteção dos avós não impediu a exposição do pequeno Vítor ao comportamento, no mínimo questionável, dos membros adultos da família. Comportamento este que não se ficava pelos seus pais, uma vez que, com apenas 5 anos de idade, acabaria por testemunhar um ato hediondo e monstruoso do seu tio. Viu o homem afogar as suas 2 filhas bebés. Mais tarde, aos 8 anos, a mãe de Vítor assume cargo dele e leva-o para morar com ela em Lisboa, onde se dedicava à prostituição. A casa, de pequenas dimensões, com apenas um quarto, e a óbvia negligência fizeram com que o pequeno Vítor fosse obrigado a testemunhar os atos íntimos que a sua mãe tinha com os seus clientes. Anos mais tarde, já adulto, Vítor acabaria por agredir fisicamente a sua mãe após esta levar um homem para casa, acusando-a de estar a minar a sua relação com ele. A psicóloga forense Maria do Sameiro Oliveira referiu no documentário O Mata 7 da RTP que a mãe de Vítor Jorge tratava o filho de forma muito fria, ao ponto de acabar por gerar nele um vazio afetivo que nunca ultrapassou realmente. Aliás, se quiserem, deem um olho a este documentário. Está muito interessante e conta com a participação de vários intervenientes no caso. Deixo-vos o link na descrição do vídeo. A relação entre Vítor e a sua mãe seria sempre sensível e uma frustração vitalícia, culpando-a, além da vida de prostituição que o obrigava a assistir, de ter um amante enquanto vivia com o pai do seu irmão mais novo. Aliás, no quesito mulheres, Vítor Jorge, o Mata 7, acaba por ser um clichê de cinema, culpabilizando-as pelos seus tormentos e desventuras. A sua esposa Carminda, por exemplo, era a seus olhos culpada porque não casou virgem e afinal não teve relações sexuais apenas com o anterior namorado. Teria sido violada por um patrão e os primos usavam isso para a submeter. Casaram quando ela estava grávida da primeira filha de ambos, a Anabela. A sua primeira filha também não escapava aos seus olhos críticos e doentios, simplesmente porque namorava com um homem mais velho, já com um filho, e por isso, segundo Vítor, daria trela a todos. Este aspecto de culpabilizar as mulheres é dos poucos clichês do Mata 7, uma vez que a psique e o modus operandi deste assassino em série português dos anos 80, como veremos mais adiante, diferencia-se consideravelmente daquela ideia que muitos de nós temos do assassino que age de acordo com um único método de eliminação, que procura declarar-se inocente ou que reincide assim que tem oportunidade. Até ao fatídico dia em que cometeu os crimes pelos quais ficou conhecido, Vítor Jorge levava, aparentemente, uma vida normal e pacata com a sua mulher Carminda e os seus 3 filhos, 2 raparigas e um rapaz.
Trabalhava como contínuo e cobrador do antigo Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa e como fotógrafo de casamentos e batizados a tempo parcial. Apesar de muito conhecidos o julgarem uma pessoa simpática e amável, vizinhos mais próximos já se haviam apercebido que a sua esposa era vítima de violência doméstica. Algo que, segundo alguns vizinhos, ela negava por receio de Vítor. Outro aspecto, menos abonatório, que também não tinha sido percebido por parte das pessoas do seu entorno, é que Vítor Jorge era promíscuo, tendo tido várias relações extraconjugais durante o seu casamento. A partir de 1987, o pacato funcionário bancário Vítor Jorge passou a ser conhecido em todo o país como Mata 7, após ter assassinado 7 pessoas na praia do Osso da Baleia, em Pombal, e num pinhal em Amieira, na Marinha Grande. As vítimas foram eliminadas de 3 formas distintas: à facada, a tiro e à paulada. Na madrugada de 1 para 2 de março de 1987, Vítor Jorge assassinou 5 jovens na praia do Osso da Baleia, depois da festa de aniversário de uma das vítimas, e assassinou de seguida a mulher e uma filha de 16 anos. Nesse momento tentou fazer a 8ª vítima, a outra filha, 14 anos, mas felizmente a jovem conseguiu escapar e avisar a GNR. Na praia do Osso da Baleia, Vítor Jorge eliminou 3 raparigas e 2 rapazes, com idades entre os 17 e os 24 anos. O grupo vinha à boleia de Vítor da festa de aniversário de Leonor, o único elemento do grupo que Vítor conhecia e por quem tinha uma certa obsessão. E digo obsessão porque, apesar do interesse dele por Leonor não ser correspondido, Vítor dizia ter uma relação com a jovem. Relação essa, sem evidências que a confirmassem, ao ponto de ser desmentida pelo inspetor da PJ que investigou o caso, Diamantino Carvalho. No Areal, Vítor eliminou os jovens a tiro de pistola e caçadeira. Uma das jovens ainda conseguiu fugir, porém, Vítor conseguiu alcançá-la e eliminou-a à paulada. O pau que o assassino deixou no Areal foi utilizado com tal brutalidade que, quando foi encontrado pela polícia, continha agarrado os cabelos da jovem. Concluído o massacre na praia, Vítor Jorge, o Mata 7, foi ao encontro da sua família. Ao chegar a casa, convenceu a mulher que tinha atropelado um homem, conseguindo encaminhar uma a ela e às 2 filhas do casal, para um pinhal entre as aldeias de Casalite e Amieira, onde moravam. Aí atacou a esposa de 36 anos à facada pelas costas e fez de seguida o mesmo à sua própria filha de 16 anos. E, infelizmente, nenhuma das duas sobreviveu. Vítor tinha a intenção de fazer o mesmo à filha mais nova de 14 anos, mas a menina conseguiu fugir. Segundo as palavras do próprio, poupou o filho mais novo para perpetuar a semente do mal. Mas vamos perceber melhor como tudo aconteceu. Por volta das 3 da madrugada, vários moradores de Casalito, uma pequena aldeia na zona da Marinha Grande, tinham acordado sobressaltados, com alguém que desesperadamente lhes tocava as campainhas e esmurrava as portas. Assustados, ninguém abriu. Quem esmurrava as portas num frenesim desesperado era Sandra Maria Simões Jorge, a filha de Vítor Jorge, de apenas 14 anos. A menina seguiu por uma rua escura, acabando por encontrar um carro em manobra junto a uma casa e correu em sua direção. Encontrou um homem que vinha do único café aberto até àquelas horas nas redondezas e gritou-lhe desesperada: "O meu pai matou a minha mãe e a minha irmã e quer matar-me a mim também." Apesar de ter ficado naturalmente assustado, o homem levou a menina ao café para poderem chamar a GNR. Vale recordar que nos anos 80 nem todas as casas tinham telefone fixo e muito menos tinham telemóveis. Horas antes, Vítor tinha chegado a casa e acordado cada uma delas à vez, com o pretexto de que tinha atropelado um homem e precisava de ajuda para o socorrer. Primeiro levou a mulher, que matou pelas costas, com 5 facadas, depois a filha mais velha com o mesmo número de golpes. Finalmente, foi buscar a filha de 14 anos. Quando a menina chegou ao pinhal, viu o cadáver da mãe e a irmã
que, inanimada, ainda respirava a custo. Sandra implorou ao pai que chamasse uma ambulância para salvar a irmã, mas Vítor não acedeu, respondendo: É tarde demais. Anabela acabou por falecer minutos depois por asfixia devido à presença de sangue na cavidade pulmonar. Sandra rogou ao pai que a poupasse e lutou corajosamente, conseguindo tirar-lhe a faca. E apesar de ter sido ferida na luta, ainda conseguiu partir a lâmina. Finalmente, o seu pai acabou por desistir de a matar, dizendo-lhe apenas: Vai e cuida do teu irmão. Tens muito que sofrer. Sobre o acontecido, Vítor Jorge confessou mais tarde: Ainda tentei atirar a faca à Sandra, mas já foi sem força. Já tinha perdido a raiva. Já não era aquilo que queria fazer. Tinha desaparecido o peso no coração. Mas antes, quando as levava para o punhal, não via nada. Só tinha aquela ideia na cabeça: matar, matar, matar. Mais tarde, o irmão mais novo de Sandra, de apenas 10 anos, de nome Vítor como o seu pai, foi encontrado em casa a dormir, com uma elevada soma de dinheiro a seu lado. O menino não se tinha apercebido de nada. O inspetor Diamandino de Carvalho era, na altura, um estagiário da Polícia Judiciária de Leiria quando recebeu um telefonema do posto da GNR a pedir apoio da PJ, pois tinham encontrado vários corpos no areal da Praia do Osso da Baleia. Quando a polícia chegou à praia, encontrou 3 corpos e um papel deixado pelo assassino que dizia: Leonor, foste tu que quiseste isto. Os outros foram por arrastamento. Pelo que pude perceber da pesquisa que realizei, consultando artigos de vários meios de comunicação, cujos mais relevantes para a realização deste vídeo deixo na descrição, nunca foi muito bem explicado o que quis Vítor dizer com este recado. Na minha humilde opinião e considerando que o próprio inspetor da PJ negou a existência de um caso amoroso entre Vítor Jorge e a vítima Leonor, pois nunca foram encontradas evidências que indicassem tal ligação, acredito que Vítor Jorge quisesse dizer que Leonor quis a morte, ou seja, que foi culpada da própria morte por ter desprezado o seu interesse e, quiçá, possíveis avanços amorosos. A culpa não é nem nunca poderia ser da vítima, mesmo que tivesse sentido qualquer tipo de ligação amorosa. Foi Vítor Jorge quem decidiu cometer um ato abominável e terminar com a vida de Leonor e de mais 6 pessoas. Depois do achado macabro no areal, mais 2 corpos foram devolvidos pelo mar. O último corpo a ser encontrado, o de uma das raparigas, deu à costa no dia em que Vítor Jorge fazia a reconstituição do crime na Praia do Osso da Baleia. A motivação do massacre nunca foi realmente confessada pelo assassino ou possível de ser compreendida. Sobre este, que foi o primeiro homicídio que teve de investigar, o inspetor da PJ, Diamandino de Carvalho, confessou que foi o caso mais estranho que investiguei. Investiguei centenas de homicídios e ainda hoje, 32 anos depois, não consigo perceber o que o levou a fazer aquilo. Ele conhecia a Leonor, mas não tinha uma relação física com ela. Não foi um acesso de loucura, porque os crimes foram premeditados. Talvez fosse por causa do fundamentalismo religioso. Ele deixou escrito que tinha matado a mulher porque ela não era virgem quando se casaram e queria matar as filhas, para que não fossem pasto dos prazeres do mundo. Palavras dele. O Mata 7 deixou várias pistas que facilitaram o trabalho da polícia. Dentro do seu carro, um Renault 4L branco deixou as armas do crime, papéis com a confissão e inclusive uma cassete gravada numa voz monocórdica que destilava filosofia barata. Assim, não foi difícil ligar o massacre da Praia do Osso da Baleia ao homem que já estava a ser procurado por ter assassinado mulher e filha. Dias depois, chegou à redação do Correio da Manhã um envelope com as mensagens: Há sempre um pouco de razão na loucura, lamentavelmente consumado e engrossando o início da minha loucura. Médicos, acreditam agora? Osso da Baleia.
Vítor Jorge enviou também ao jornal Correio da Manhã uma cópia do seu diário, registros médicos que dão conta de úlceras e gastrites, recibos de ordenado e mensagens endereçadas ao Presidente da República e ao Papa João Paulo II. Vossa Excelência deverá promulgar a pena de morte para os seguintes crimes: assassínio, incendiários, violadores de menores, traficantes de droga. Não permita Vossa Excelência que grande parte dos seus padres se aproveite da inocência e da confissão das raparigas para de uma forma chantagista as levar a ter relações com eles. O seu diário, que o Correio da Manhã publicou em vários tomos, revelava um homem traumatizado e potencialmente perigoso, que há vários anos preparava massacres que acabou por nunca concretizar. Em 12 de setembro de 1986, pensei no que seria necessário fazer para poder arrasar a fábrica de material de guerra de Braço de Prata e como seria catastrófico para a grande Lisboa. Se me fosse dada essa possibilidade, seria eu o portador de uma bomba que aniquilaria uma parte deste país. Por outro lado, queria criar um engenho explosivo de grande potência para poder colocar numa das grandes discotecas do distrito, Yai, Sunset, Rio Mar, apenas para desfrutar do prazer mórbido de sentir os gritos de morte, em paralelo com o prazer da dança. A vontade de matar as próprias filhas também aparecia expressa no seu diário. Vou então tentar assassinar de uma forma brutal mais 2 ou 3 raparigas e em seguida as minhas filhas. Porque liquidar as minhas filhas? Para que não sejam pasto dos prazeres dos carniceiros que por aí vagueiam. E como a Anabela se relaciona com qualquer um que aparece, sem se importar com a sua origem ou estado civil, é uma forma de a poupar a desgostos e choques no futuro. Tentar não matar, mas ferir fortemente a minha mulher para que ela sinta bem na alma o peso da recordação e poupar o meu filho para que a semente do mal possa perdurar. A brutalidade do crime aterrorizou o país e, em especial, a população da Marinha Grande. Mas foi o diário do Mata Sete que instalou o pânico. É que no seu diário, Vítor Jorge expunha um plano para eliminar mais 14 pessoas, identificadas apenas por iniciais. Os nomes das vítimas Arabella, a sua filha, e Leonor tinham as iniciais incluídas na lista negra do Mata Sete. Segundo declarações do inspetor da PJ Diamantino Carvalho, corria a boca pequena na altura que uma das vítimas da lista seria o então subgerente do banco, que com receio fugiu e só regressou à localidade após a prisão de Vítor Jorge. Apenas 2 dias após o crime, depois de ter sido procurado em pinhais e casas de familiares e amigos, Vítor Jorge foi finalmente detido às 15h30. Uma antiga vizinha dos avós na aldeia de Casais de Além, Matilde Louro Pinheiro, encontrou Vítor deitado no chão de uma casa em ruínas. Segundo a mesma, há 3 noites que os cães não sossegavam, até que finalmente Matilde decidiu aproximar-se e de imediato o reconheceu. O então já famoso Mata Sete estava desacordado e ao seu lado havia folhas de papel onde confessava. Na cidade mudei de ideias. Senti que a solução era morrer lentamente à fome e à sede. Queria um castigo pelo que tinha feito. Tinha intenção de morrer na calvaria, onde tinha nascido, na casa para castigar a minha mãe. Foram 2 noites muito duras. Despedi-me da minha mãe e da minha filha com muita mágoa, de uma forma muito trágica, pois estimava-as muito. Faminto, desidratado, febril e ferido numa perna, o homem que matou 7 inocentes pediu aos militares que não o matassem e não ofereceu resistência à prisão. Transportaram-no de ambulância para o Hospital Distrital de Leiria, onde ficou internado, numa enfermaria isolada e sob vigilância policial. Detido no dia 5 de março,
terá colaborado sempre com a polícia e foi levado a 13 de março à Praia do Osso da Baleia pelo juiz de instrução criminal de Leiria, Eduardo Correia Lobo, sem algemas e vestido à civil, para uma reconstituição do crime. Aí ainda tentou inventar como desculpa que as vítimas o tinham agredido com um pau e tentado obrigá-lo a ter sexo em grupo, não lhe tendo restado outra opção senão matá-los. Desculpa que, obviamente, não ludibriou a polícia. O julgamento de Vítor Jorge, o Mata-Sete, autor do massacre da Praia do Osso da Baleia e do assassínio da sua esposa e filha, decorreu no Tribunal da Comarca de Leiria por um coletivo de juízes presidido por Gregório Simões e um júri de 8 pessoas. O réu, defendido pelo advogado Mário Ferreira, apresentou-se referindo-se a si mesmo na terceira pessoa e com algo semelhante a uma dupla personalidade, variando entre um Vítor que era um cidadão respeitável e incapaz de cometer qualquer ato condenável e um Vítor desequilibrado ao ponto de ter assassinado brutalmente 7 pessoas e que ainda deixava uma lista com as iniciais de 14 outras pessoas que queria eliminar. Durante o julgamento, um dos inspectores da PJ afirmou que havia demasiada violência nos corpos das vítimas, que não se justificava, ou seja, que foi desnecessária. E que, a quando da reconstituição do crime, o réu relatara os factos com uma frieza tal, como se não tivesse sido ele a praticá-los. Ao longo de várias audiências, o conceituado psiquiatra Eduardo Cortesão continuaria a tentar demonstrar que o réu era um doente mental grave, num estado limite de personalidade entre a esquizoidia e a esquizofrenia, e que devia ser internado num estabelecimento de alta segurança e declarado inimputável. O defensor oficioso de Vítor Jorge, Mário Ferreira, apoiava-se na opinião do psiquiatra para solicitar uma pena perpétua, defendendo que o seu interesse era defender a comunidade, facto que o colocava numa posição mais próxima da acusação do que da defesa. O réu deve ser encarcerado para o resto da vida. Existe nele uma fera adormecida. A 20 de janeiro do ano seguinte, Vítor Manuel Simões Jorge viria finalmente a conhecer a sua sentença. Assim que o presidente do coletivo de juízes, Gregório Simões, começou a falar, as mães de 2 das vítimas chegaram a desmaiar e pais, familiares e populares atiraram ao réu e ao seu advogado vaias e ofensas. Percebeu-se que o destino do Mata-Sete não seria um hospital psiquiátrico, assim que Gregório Simões declarou que é evidente que todos temos consciência de que um homem que mata 7 pessoas numa noite não estava no seu estado normal, mas daí até à inimputabilidade vai uma grande distância. Vítor Jorge, o Mata-Sete, foi condenado a pagar uma indemnização de 1.350 contos, hoje equivalentes a 19.307 euros, aos seus 2 filhos sobreviventes e uma pena de prisão de 17 anos por cada um dos homicídios cometidos, somando 119 anos. No entanto, a alteração do Código do Processo Penal, que dias antes, mais concretamente a 1 de janeiro de 1988, diminuiu a pena máxima dos 25 para os 20 anos, obrigou o juiz Germano Simões a fixar esse número. Assim, dos 20 anos a que foi condenado, o Mata-Sete cumpriu 14, graças a amnistias de que beneficiou. Vítor Jorge foi prisioneiro na cela 8, na cadeia penitenciária de Coimbra, atualmente designada de Estabelecimento Prisional de Coimbra, onde, durante os primeiros tempos, escrevia todos os dias, mais que uma vez ao dia no seu diário. Ocupação doentia que acabou por abandonar a conselho do seu advogado Mário Ferreira, segundo quem Vítor escrevia sobre os mesmos temas, na mesma toada e no mesmo estilo. Por ordem do tribunal, ainda enquanto aguardava julgamento, foi acompanhado por uma junta médica e por uma psicóloga, e desde que foi detido pela polícia, surpreendeu sempre pela ponderação. O seu comportamento ao longo de toda a pena foi exemplar, o que acabou por lhe valer 12 saídas precárias.
Cumprida a sua pena, Vítor Jorge foi para a França à guarda de uma prima imigrante que se responsabilizou por ele junto do diretor da prisão. Chegou a passar algumas temporadas em Inglaterra com o filho que poupou à chacina, mas segundo pouco que se sabe, a relação de proximidade entre os dois terá terminado passado pouco tempo. Acabou por construir uma nova vida, na cidade de Bastia, na Córcega, onde morou durante 14 anos com Christine, uma mulher francesa 24 anos mais nova que ele, funcionária do psiquiatra que o acompanhava. Sobre esta relação, em 2012, a prima de Vítor relatou à revista Domingo que a relação do primo com Christine estava com problemas, sendo que ele tem sido violento, grita, ameaça, só falta bater-lhe. Nos primeiros anos em Bastia, fez de tudo para ganhar a vida, desde dar serventia a pedreiros a fazer limpezas no aeroporto local, entre outros biscates. Conseguiu fazer alguns amigos, mas a comunidade imigrante portuguesa em Bastia não lhe era muito receptiva, por ter reconhecimento de quem ele era e do massacre que havia cometido. Segundo a prima, a memória dos crimes perturbava Vítor, havendo sempre alguma coisa que lhe despertava uma memória e o fazia sofrer e chorar. Segundo ela, Vítor havia dito que estar cá fora é pior do que estar na prisão e que tem sempre medo de poder voltar a fazer o mesmo. E falar disto é pôr gasolina no fogo, segundo ele. Para esta familiar, a que acabou por ser mais próxima na sua nova vida, Vítor Jorge não é esquizofrénico, é traumatizado. Teve uma infância muito difícil, passou por muita violência e nunca foi ajudado. A nossa família é maldita. Os Jorge são uma família maldita. O meu primo cresceu a ver a mãe com outros homens. Eu vi a minha mãe fazer um aborto, grávida de 6 meses. Era um rapaz. Antes, tinha tido umas meninas gêmeas que o meu pai acabou por afogar com a bebedeira. O meu primo assistiu a isso. Após a reforma, Vítor Jorge dedicava-se a fazer fotografia. Os filhos sobreviventes refizeram as suas vidas. Vítor, o filho mais novo, vive em Inglaterra com a esposa e é pai de 2 meninas. Sandra, a filha que conseguiu fugir à morte, mora na Marinha Grande e é mãe de um rapaz. Volta e meia, os antigos vizinhos ainda avistam Sandra parada, a olhar para a sua casa de infância, a recordar enquanto fuma um cigarro. Nunca nenhum dos filhos ou o próprio Vítor Jorge falaram publicamente sobre o massacre do Mata 7 e, segundo se sabe, raramente mantiveram contacto entre si. Ao longo da sua vida, Vítor Jorge tentou colocar termo à sua existência 3 vezes antes do massacre de 1987 e pelo menos 13 vezes após ter emigrado para Córcega, e passou por vários internamentos em hospitais psiquiátricos. Vítor Jorge faleceu a 29 de dezembro de 2018, tendo sido encontrado morto entre o dia 30 e o dia 31. As informações sobre a causa de morte são contraditórias. A prima imigrada em França disse ao Correio da Manhã que Vítor Jorge andava doente há muito tempo, tinha um cancro no estômago e sofria do coração. Enquanto amigos atuais disseram ao Correio da Manhã que o Mata 7 terá posto fim à vida com medicamentos. Bem, que episódio pesado e assustador da nossa história. Acredito que a ter acontecido nos dias de hoje teria sido possível uma avaliação psicológica mais elaborada e esclarecedora. Quanto à sentença, acham que teria sido mais benéfico sentenciar Vítor Jorge, o Mata 7, a prisão perpétua numa instituição psiquiátrica ou a uma pena numa instituição prisional como sucedeu? Partilhem as vossas opiniões nos comentários, porque eu sinceramente estou um pouco indecisa. Se por um lado teve acompanhamento psiquiátrico toda a vida e não voltou a matar, por outro lado nunca houve garantias de que não o voltasse a fazer. Posto isto, a questão que mais me intriga é porque não voltou a matar. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau!